Tá gravando. Gravando? Vamos nessa? Vamos aqui no Sex Prime. Meu Deus do céu, como é que chama? Fake taxi. Fake taxi, né? Que eu nem sabia o que porra é isso, pô. Que eu sou Puta que testemunho de pariu. Jeová agora, sou casado. Eu nem sabia que merda era isso. Ih, cara, quase quebrou o negócio aqui. Em primeiro lugar, eu quero te dar uma camiseta da José Cuervo. Opa, rapaz. O UFC, UFC. José Cuervo, patrocinador oficial do UFC. Ô, que top, obrigado. E aí, ó, agora, esse aqui você vai gostar. Esse aqui é o outro patrocinador da gente, a Manscaped. Já ouviu falar? Não. Eles também são patrocinador do UFC. Eu vou te explicar de um jeito carinhoso, assim, mas é um depilador de saco. Ótimo, rapaz. Eu tava depilando com os prestes, vai cair nos pedaços cego, rapaz. Acaba com os ovos ardendo ali. Tem um kitzinho ali com motorzinho, creminho. Eu vou depilar o saco e prestar pros amigos tirar a barba. Ai, cara, muito bom. Muito bom. Irmão, como é que você tá, cara? Eu tô bem, tô feliz e tô aqui em Miami. Eu tinha um preconceito de sair do Brasil ainda, mas é a minha segunda vez que eu venho aqui. Uma vez eu vim depois de uma vitória minha, mas agora eu tô um pouco mais tranquilo assim, né? Vou passar mais tempo e tô curtindo aqui. E veio, entre aspas, passear, mas pra acabar preparação pra luta, né? O que tá feito já, né? Vim fazer o ajuste, né, cara? Porque o Dida não tá mais no Brasil, né? E o Daniel é um cara muito bom de queda, o trabalho do Daniel é incrível. Qual Daniel? Daniel Acácio. Tá. E ele puxa a parte de queda, né, essas coisas, e o Cris é a parte de boxe. O Cris é um Muay Thai, um boxe afiadíssimo. Mas o Dida é um cara muito antigo, né, que tem todo conhecimento. Todo mundo sabe que o Dida foi campeão com o Shogun. O Dida tem uma história bacana, então... Ele foi com o Vandy também, não? No Pride eu acho que não. Tá. Ele era amigo do Vandy, mas não Sim, foi como treinador do Vandy, né? Na época era o Cordeiro. É verdade. Mas o Dida foi campeão, o Dida que formou a estratégia pro Shogun ganhar do Lyoto, né? Caramba. Foi dele a estratégia, é um cara que eu tô quase 9... Agora em maio faz 9 anos que eu tô com o Dida já na evolução. O Dida é uma fera, né? Então eu vim aqui fazer um ajuste aqui só pra terminar falando do Dida, cara, eu cheguei ontem aqui, né? Pô, o Dida, quem conhece o Dida sabe do peso da mão do Dida, né? Do diferencial que ele é na parte boxe. Foi fazer boxe com ele ontem, um sparring bem leve. Ele olhou pra minha cara e eu comecei a me achar. Pô, tô conseguindo pegar uns golpes que antes eu não conseguia. Aí quando terminou o treino, o Dida falou, pô, Dida, blindado, que massa, cara. Já tinha um ano que eu não fazia sparring. Aí eu falei, porra, Dida, sacanagem, cara. Quando eu comecei a me achar um pouquinho, velho, um ano, cara, tu ainda bate em mim ainda, desgraça. O bicho é sinistro, né, cara? Cara, eu já saí na mão com muita gente, cara. Mas muita gente mesmo. Mas igual a mão do Dida, aquilo é pra ser estudado, cara. Cara, eu nunca vi, sem brincadeira, nem lutando, nem treinando, eu nunca vi um cara da mão igual do Dida, não, cara. A precisão do golpe Ele dele. nunca quis embalar no MMA, não? Eu cheguei na evolução, o Dida tava quase fim de carreira já, na verdade, né? Tá. Aí o Dida, ele focou no K1, ele no MMA já não tinha muita cabeça, porque antigamente eu aprendi do jeito errado, eu fui o errado que deu certo, né? Eu não era que nem hoje em dia, que o cara já treinava Muay Thai, Jiu-Jitsu, Sim. todo mundo era oriudo, tanto que eu não sou oriudo de nenhuma artes marciais, eu não sou Muay Thai, não sou jiu-jiteiro, eu já treinei MMA. Já começou lá, né? E a gente antigamente tinha essa informação, treine jiu-jitsu, vai competir no jiu-jitsu, vai fazer o oeste, não tinha. Ou o cara era jiu-jitsu ou o cara era porrada. Então na época o Didi não tinha essa cabeça muito jiu-jitsu, né? Era sprawl, que nem eu fazia, a minha estratégia era fica louco e levanta, né? Meu mestre mandava. Ele, caiu por baixo, fica louco e levanta. É isso aí. Deu certo e muitas vezes deu errado, né? Mas, graças a Deus, me tornou quem eu sou hoje. Deu mais certo do que Deu mais certo porque eu tô aqui pra contar a história, né? Exatamente. Pô, deu um tropeço aí, mas eu ainda acho que você é um dos nossos grandes, não só representantes, mas como uma das nossas grandes promessas ali, assim. Eu fui um cara que eu fiquei bem chateado até na época que marcaram a tua luta com o Poatan, porque eu falei, sabe, tipo, não precisava ser agora. Sabe aquela parada? Não precisava ser agora, porque... Eu acho que 90% dos brasileiros não queriam aquela luta, a gente perdia dos dois lados, entendeu? Porque, primeiro,
que se você ganha do Poatan, acaba essa história dele com a Adesanya, que foi Sim. pra isso que ele chegou, né, cara? Aham. Tipo, ele fez o mérito dele, porra, ele ganhou as lutas que ele tinha que ganhar pra chegar Sim, lá, sim. entendeu? Aham. E você tava vindo embalado, né, cara? Que tipo, porra, pra quê? 3 nocautes no UFC e 7 nocautes seguidos. Ao Cara, todo. pra que colocar um negócio desse agora e tal? Eu lembro quando eu fui falar com o Patão até fala, eu já acho que é mais daquela tipo de corte e foco pra luta total. Ele falou, cara, mas é trabalho, né, cara? O que não deixa de ser verdade, né? Sim, sim. Aqui, por exemplo, americano luta com americano toda hora, Toda hora. entendeu? Então, Quando eu anunciei a luta, cara, eu acho que metade do público que eu anunciei, todo mundo contra. Caramba, pra que fazer isso? Tanto o público meu como o público dele, a mesma coisa, mas é trabalho, né, cara? Era hora, talvez não. Mas foi um lutão. Quando me mandaram pra mim, eu aceitei de cara, não pensei 2 vezes. Primeiro que era uma luta importante pra mim, eu gosto desse tipo de luta. E eu já ia renovar meu contrato antes de acabar o outro, né? Então, cara, eu só vi ganhos, eu não vi nada de perca Sim, na luta com o Poatan. E você sai de uma luta daquela lá, olhando agora aonde o cara chegou, Sim. você fala, meu irmão, eu dei uma decisão sofrida ali pra ele, né, cara? Custou caro pra ele ali, cara, porque vocês trocaram porrada daquele... É engraçado, cara, porque assim, onde eu chego, né, cara, a luta do Poatan é muito falada quando eu chego nos eventos e tal, nas entrevistas. E eu até parei de falar muito sobre essa luta, porque parece, dá a impressão, sei lá, essa é a minha opinião, se eu tô vendo errado, que eu tô querendo pegar carona nisso, sabe? Assim, não, mas de jeito querendo pegar a bagagem do sucesso dele agora. E não é, cara, de jeito nenhum, cara. Todo mundo nasce com o tempo, todo mundo nasce com um propósito, e todo mundo nasce, tem que entender que, cara, se eu ganhasse do Poatan, eu ia pro cinturão? Não. Entendeu? Porque, cara, a história dele com o Adesanya é outra, a minha história é outra, cada um tem o seu livro pra escrever a sua história. Então, mas, cara, todo mundo chega nos eventos, cara, caralho, você tocou o Poatan, você não sei o quê. Realmente, pro público, eu acho que ganharam, né? Tanto o Dan White, depois da luta, falou muito da nossa luta ali, e ele é o campeão agora, eu respeito o Poatan, gosto, né? Se fala mais essa semana e ele, gosto muito dele. Não é todo mundo que eu lutei que tem meu respeito, mas ele é um cara que eu gosto e respeito muito. Quando vai essa resenha nossa aqui, a gente tá gravando no sábado, hoje é o dia da luta do Poatan, mas vocês vão estar assistindo na semana da luta do blindado. A gente vai falar da sua luta, vamos falar de tudo, mas como que você acha, liga bastante a bolinha de cristal aí, como que você vê essa luta do Poatan com a Adesanya hoje? Ai, cara. E a hora que sair a gente já vai saber o resultado, né? A galera vai falar, ou deu muito bom ou deu muito ruim. É perigosa essa opinião, né, cara? Porque cada um vai dar um jeito, vai criticar a tua opinião ou não. Eu desde o início, sempre tive uma leitura do Adesanya e de Poatan. O Poatan, eu sempre vi um cara de coração grande na hora da luta, coração do leão, e a mão pesada. Mas sempre vi o Adesanya mais habilidoso, o cara mais versátil ali, que tem a mão mais rápida. Se o Adesanya, essa é a minha opinião, se o Adesanya vir com o intuito de fazer o boxe, como ele fez na primeira luta, eu acredito que o Adesanya vai ganhar do Poatan. Mas se o Adesanya querer ficar no Muay Thai, fazendo Muay Thai, como ele fez algumas horas com o Poatan vai nocautear ele de novo. Eu acho muito difícil por 5 rounds. E tem um porém. A gente não viu o Adesanya indo buscar o resultado ainda, né? O Poatan é um campeão agora. É verdade. Ele não tem mais isso a favor dele se for pros pontos, só se o cara passar o carro em mim. É isso aí. Entendeu? Cara, a gente não viu ninguém falar disso também. Ninguém viu. Ele tá numa outra situação, Exatamente. O Adesanya era campeão. Ou seja, se o cara não tocasse nele, ele tava ganhando a luta. É verdade. Aquilo que ele fez com o Romero lá, que foi horrível. Ninguém fez nada com ninguém. Ele foi campeão. Só que agora o Poatan é o campeão. Quem tem que buscar a luta... Exatamente. Isso é perigoso, né? Se o Adesanya não fizer nada, o Poatan continua campeão. Então, ou seja, ele vai ter que se abrir. Não tem como o lutador ir pra cima e não se abrir. É impossível. A não ser que ele ataque mental, né? Porque ele vai ter que levantar os braços, vai ter que levantar as pernas, ele vai ter que abrir o queixo. Por mais que seja seguro, cara, todo lutador que busca o nocaute, eu sou assim. Da forma que eu sou nocauteador,
eu corro muito risco de ser nocauteado, porque eu tenho que me abrir pra Exatamente. nocautear. A não ser que você faça aquele Muay Thaizinho bem bonitinho ali, que eu não vejo utilidade zero, né? Na hora de nocautear, né? Na hora de nocautear, exatamente. Quem é né? pontuador é uma coisa, mas quem é nocauteador é. não vai rolar, não vai nocautear ninguém assim. Você estudou, você gosta de estudar oponente, tá? O Adesanya é um cara que você olha e fala que você tem interesse em estudar jogo, movimentação. Como que você faz uma leitura de um cara dele? Cara, o Adesanya, eu não vou nem falar do Adesanya em específico, não. Eu sou um cara que eu realmente não. Cada lutador tem um perfil. Eu não funciono estudando meu adversário. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha última luta teve toda uma história que eu sei o que aconteceu, mais ou menos. Mérito do meu adversário, que estava no dia dele Com e quem ganhou que foi? de mim. Ele finalizou. Ele me deu um knockdown e me finalizou. Quem que era? Era o Givelho tá hoje também. Gerard Bicheste. Eu acho que nem a mãe dele sabe o nome dele, na verdade. Nem a mãe dele sabe o nome dele, aham. Gerard. Atrás da entrevista o povo errava o nome dele. E o que aconteceu? Primeiro, o maior erro grave do lutador, subestimar seu adversário. É a maior falta de respeito que eu acho para um adversário subestimar. Como eu vinha fazendo lutas duras, campeão na Rússia, lutei com o Poatan, infelizmente o ego nasce com o ser humano, né? Lá dentro eu não sabia, mas estava o ego. Não, Sério mesmo? esse cara não tem como ganhar de mim, esse cara. Nem fudendo que esse cara vai ganhar de mim, não tem possibilidade alguma desse cara ganhar de mim. Isso é uma arma muito perigosa contra você, sabe? É vergonhoso falar isso, mas eu errei e eu não quero passar por isso, né? Então, qual foi o meu erro? Querer fazer o que os outros fazem. Estudar, entrar com, mudar tudo. Eu tenho que entender que eu funciono de um jeito. Eu sou um cara que eu não gosto de estudar meu adversário demais. Por quê? O cara que eu lutei, ele é canhoto. Ele era canhoto. E eu sou um cara que luta com as duas bases com tranquilidade. Só que o quê? Eu esperava os golpes dele melhor e ele não fez na luta. Eu fiquei dependente do jogo dele. Quando ele não aplicava o golpe que eu treinei, eu fazia, caramba, vai dar o golpe que eu treinei. Caramba, entendeu? que Dá o doideira golpe isso, dele, cara. dá o golpe que eu treinei. Ele baixa a guarda nesse golpe. Vai. Ele não fez nada do que ele fazia antes. Ele anulou todo o jogo que ele fazia e lutou outro cara comigo, diferente. Foi o que eu fiz? Foquei nele, simplesmente parei de lutar. Caramba. E às vezes que eu lutei melhor, você acha que eu fiquei lá vendo luta de Poatan, estudando? Não, eu vi acho que 3, 4 lutas dele ali, cruzado esquerda, joelho frontal. Meu irmão, que era a arma dele perigosa mais, não vi mais nada. Fui treinar só em cima do meu. Vou preparar minha melhor arma contra a melhor arma dele. Uns é contra, uns a favor. Eu só funciono desse jeito. Tem cara que funciona, ele tal ano eu vou ser campeão. Eu não faço isso, eu não funciono desse jeito. Eu só funciono pensando na próxima luta. Acabou a luta, a gente pensa no próximo passo. Eu não funciono pensando no futuro demais. Pé no chão ali. Pés no chão. Cada um tem um processo, cada um tem uma mentalidade, Exatamente. cada um tem um jeito. Isso não se critica, né? Não, Isso não cada um adianta. tem o seu jeito e cada um. Tem cara que fala, ó, daqui a 2 anos eu vou ser campeão, pode apostar. Mas tem gente que precisa disso, né? Tem gente que precisa da meta, né? Tem gente que funciona assim. Eu não funciono. Eu só funciono o quê? Quem é o próximo adversário? Eu vou desligar esse cara. Pronto, eu só penso uma coisa. Você acha que eu entrei na luta pensando em pontuar com a Adesanya? Pensando em pontuar com Turma, com Sanches, com Jordan? Eu só pensava em entrar ali e desligar os caras. Eu tenho 19 nocautes por isso, sabe? Eu só entro... Quando eu fui pra Rússia, eu tava com o Chemelenko, eu tava pouco me fudendo se ele era campeão do Bellator, do M1, que era na casa dele. Eu desliguei ele na frente da mulher dele, na casa dele, na Rússia. Ele não tava nem aí, o que ele era de bom e de melhor. Eu falei, eu vou desligar esse cara. Se eu vou conseguir, eu não sei. Só vou saber depois que lutar, né? Mas eu não tenho pensamento em pontuador, eu já tentei pensar desse jeito, então não adianta. Não funcionou, vamos... Aham. Você acha que o Adesanya tem poder, baseado no que você acertou o Poatan e ele não caiu, você acha que o Adesanya bate mais forte que você pra conseguir nocautear ele, ou não é força, encaixou ali no lugar certo, o cara desliga? Não é força, é o jeito certo, é o contexto geral. Só que o quê? Eu sou menor do que o Adesanya na altura. O que foi a minha maior dificuldade com o Poatan? Altura. O Poatan é muito alto. Então, assim, eu consegui acertar o Poatan, vários golpes. Mas quando eu pegava o Poatan, eu já tava no final do soco. Só que o Adesanya já é um cara alto. Quando ele pegou o Poatan naquele primeiro round, ele tava com o golpe todo conectado, que nem eu peguei os caras do meu tamanho, sabe? Então não dá pra falar que a mão dele é mais pesada ou a minha é mais pesada. A envergadura da Adesanya faz uma diferença melhor do que lutar com o Poatan. Entendeu? E o Poatan faz uma coisa que
poucos fazem. Ele consegue ser alto e lutar na curta. E lutei bem, né? Porque geralmente quem é alto, ele mantém a distância. O Adesanya faz isso. É verdade. Já o Poatan não, ele é um cara alto, que ele é melhor na curta que na longa. É verdade. Sabe? O Adesanya que eu diga, né? Exatamente. Ele encurtou ali, mão na cara, até as fotos da parede caiu, né? E cara, quando os caras fazem isso, eu fico com medo que tem alguém atravessando. As fotos da parede caiu. Não, até as fotos da parede caiu de casa, né? Cara. Como que você começa a lutar? Que momento da tua vida você vira a chavinha e fala, vou ser lutador, é isso que eu vou fazer? Porque é uma história, todo mundo tem, eu treinei quando era criança, não sei o quê. Mas até aí, cara, a vida tá rolando a milhão, Sim, você tem mil oportunidades, e você chega naquele momento e você fala, não, é isso aqui que eu vou ser lutador. Eu não fui criado na luta, diferente de 99% dos lutadores que são lutadores, eu não fui criado nem judô, nem jiu-jitsu, nada, eu fui criado no futebol. A cultura do futebol. Até 19 anos de idade, eu jogava bola. Até tentei com 15 anos, fiz pendeirão, passei em uns, fiquei em outros, eu não tinha foco, deixava fazer o que todo mundo sempre faz, né? Criticar, falar que eu não era bom, que nem na luta. Até hoje falo que eu não sou bom. Então eu deixei, mas na época eu era muito jovem, né? Eu aceitava essas críticas, né? Só que eu já entrei na luta com quase 20 anos de idade. Eu vim fazer o primeiro treino lá no interior da Paraíba. Cara. Com 19 anos, eu tô com 33, ou seja, eu tenho quase 14 anos de carreira. E não é bom, né? Não, já. O UFC. Mas é o que eu mais escutei, né? Não tem. A gente tem que botar a real aqui, ó. A galera fala assim: no UFC não tem um cara ruim. Não, os ruins são bons. Né? Exatamente. O pior é bom pra caralho. Entendeu? Então, o topo, é a elite, cara. É a elite. Você tá lá no UFC, você tá ganhando tuas lutas e fazendo teu nome, meu irmão, você não é bom. Você é bom pra caralho. Você é o 1% do 1%. E eu tinha muito foco. Eu treinava, trabalhava de vigilante, trabalhava na prefeitura, né? E estudava final de semana. Vida social não tinha, né? Você era muito briguento? Não, eu tive uma fase, cara. É tanto que assim, quem me conhece dos 15 anos pra trás, não acredita que eu virei o Bruno Brindado. Porque eu era muito calmo. Sério? Era muito de boa, não gostava de treta, eu era muito mole de algumas coisas. Quando eu fiz. Quem me conheceu de 15 a 17 anos já sabe que eu era um cara confuseiro. Aquela fase o cara acha que é homem, né? Não de sair procurando briga na rua, mas era um cara brigador, era. Quando eu fiz 18 anos, aí eu já saí dessa fase, né? Porque remédio pra doido é você achar outro louco pior que você. Outro mais doido, né? Exatamente. Aí pronto, aí eu larguei. Já a luta foi uma terapia. Na verdade, a luta, eu acredito muito nisso, que Deus colocou a luta na minha vida me preparando para o futuro. Porque 3 meses depois que eu fui no meu primeiro treino, meu pai faleceu. Que era meu melhor amigo, meu paizão, o cara que me botou no mundo, o cara que me criou, que me fez ser quem eu sou hoje, né? Então foi um baque, né? E a luta era o único lugar que eu esquecia do mundo. Era treinando, sabe? Mas eu treinava 3, 4 vezes no dia, 20 anos de idade. Imagina, o cara novo, gás. Eu já era do futebol, jogava vôlei, basquete, já tinha uma resistência. Aí, cara, treinei ali, treinei tudo, fiz uma lutinha. Cara, se você ver seus vídeos dessa luta, não tinha nada, era um tatame. Valendo e cacete, meu irmão. Porrada na cara. Hoje, o que você acha? Eu dou risada, velho. Eu falo, meu Deus, cara. Briga de rua total. Tem um vídeo que eu até depois. Eu dei uma voadora no cara, bicho. Uma bicicleta, um vôlei, sabe, futebol assim na bola? Umas coisas loucas, velho. Aí eu já fui. Não era que no hoje em dia, o amador. Você vai se prepara pro amador. O amador, os caras já lutam direitinho. Não, os caras tinham 30 lutas, tu tinha 2, tu tinha uma. Era assim que funcionava. Não tinha peso. Aí eu já entrei no MMA com 7 meses de treino, já era ministério no MMA. Eu nem kimono tinha, nem sabia dar sprawl. Era sprawl, fica louco e levanta. Fica louco, É o que eu sabia fazer. Aí lutei 1, 2, 3, 4, fui ganhando, perdendo. Quando foi 2013 eu era vigilante. 2002 mais ou menos, eu tava pensando em parar de lutar. Meu treinador, que hoje é falecido, tinha ido embora, eu tava treinando com meus alunos. Ele sabe uma coisa, eu não falei pra ninguém, vou parar. Que é o mesmo perrengue de todo mundo, né? Todo mundo. Tem que treinar pra caralho. Trabalhar por fora e tudo. Muito tempo, não ganha dinheiro. Se machuca. Aí eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou parar. Aí, cara, Deus foi lá e mexeu os pauzinhos dele lá e colocou o Luiz Barbosa, durinho. Um dos caras que eu tenho muito carinho e gratidão por ele. Ele falou Isso aonde ainda? Lá na Paraíba ainda. Eu trabalhava de vigilante na prefeitura. Ele, você é o blindado, né, campeão?
Eu falei, sou. Ele, cara, vi falar de você, vi você lutando, você é brabo, né? Tá treinando com quem? Eu falei, sozinho. Aí ele, rapaz, vamos lá em Juazeiro? Juazeiro é 120 quilômetros da minha cidade. E o que eu fazia? Trabalhava o dia todo, e na época tinha uns estudantes da minha cidade, eu pegava carona, eu andava quase 300 quilômetros para fazer um treino. Trabalhava o dia todo, pegava carona com os estudantes, ia para Juazeiro, fazia um treino, voltava para casa por não ter trabalhado de novo. Nossa. Aí fui. Aí ele falou assim pra mim, eu emplaquei 6 nocautes seguidos com ele, né? Falei, já não vou mais parar. Me inspirei de novo, né? Ele falou assim, campeão, vem cá, eu quero falar uma coisa com você. Eu fui, ele me chamou pessoalmente, sentou. Tu quer ser o cara na Paraíba ou tu quer ser o cara no mundo? Aí eu falei, pô, Barbosa, no mundo, né? Por que você não larga teus empregos e vai seguir teu sonho? Eu falei, eu vou comer o quê? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou manter? Aí ele falou assim, foi o seguinte, mora na academia no tatame, lá a gente vai se virando. Fui lá pedir conta dos meus empregos, eu tinha um carrinho, vendi o carro preço de merreca, fui morar em João Pessoa na academia. Aí entrou o Cigano, um grande amigo meu, não o Cigano lutador, outro Cigano amigo meu. Morei na casa dele um tempo. Aí, aí já minha vida foi mudando, né? Apareceu o Tuff Brasil, né? Que eu lutei com o Vitor Miranda. Fiz um lutaço com o Vitor Miranda. Aí apareceu a oportunidade, lutei, perdi a luta, mas fiz um lutaço. E o Dida, eu conheci o Dida lá. Aí o Dida me fez o convite. Foi de mala e cuiva para Curitiba. Que doideira, cara. Foi de mala e só a mochila e os sonhos na mala. Fiquei na pensão e lá a vida foi dando certo, cara. Sempre tive a mente muito aberta. Fui dar aula, nunca foi geração de hoje em dia folgada pra caramba. Não de hoje, sempre vejo gente tudo folgada, de na mão verdade, dada, né? Acha que tem direito. Eu fui dar aula, irmão, comprei logo um carrinho lá e morei na P, minha vida foi dando certo, dando aula. Emplaquei logo 10 vitórias seguidas, 8 nocautes. Aí vi a luta do Líbano, perdi a luta, fiquei mais um ano fora, aí veio, graças a Deus eu perdi no Líbano, que eu tava um passo do UFC. Aquela luta ali foi muito boa ter perdido, cara, porque ali mudou toda a minha história depois, porque ali dali eu não fui mais pra UFC. Você não tava pronto, né? Não tava pronto. É isso aí. Fui fazer história na Rússia, e o que eu fiz na Rússia é a parte da minha carreira que eu mais me orgulho, é o que eu fiz, eu ganhei muita grana, bati muito russo lá na casa deles, ganhei grana e fiz uma história, fiz um legado na Rússia. Uma experiência que você... Incrivelmente, ninguém no mundo vai pagar isso na minha cabeça. É isso aí. Sabe? E graças a Deus, inspiro. E através de mim, muitas pessoas estão ganhando dinheiro hoje na Rússia pelo trabalho que o dia que o Vanderlei abriu os caminhos no Japão, eu abri os caminhos na Rússia e mostrei que nada lá era impossível. Era só ir lá e trincar os dentes e rodar a mão até desligar os russos, né? Caraca, cara. E depois virou história. Que isso é bom, você olha pra trás agora, como é que você... É muito louco, né? Olhar pra trás, eu só penso uma coisa, cara. Eu não mudaria nada. Foda. Eu não mudaria exatamente nada. Como atleta, em sonhos realizados, não tem um que eu não realizei ainda. Eu queria ser campeão mundial, fui. Eu queria ser um dos melhores do Brasil na minha categoria, na época, quando eu estava no Brasil, eu fui. Mais de 4 anos seguidos, fiquei em ranks, atuando no Brasil. Queria ser um dos maiores nocauteadores, estou me tornando. Tenho 19 nocautes. No peso médio, se eu procurar aí, eu achei que quase ninguém no mundo tem tanto nocaute, né? No peso médio, casa, tive, entrar no UFC, entrei, carro tenho, hoje estou virando até um microempresário já, estou fazendo uns investimentos por fora. Então, como homem, como atleta, velho, eu acho que não ficou nada ainda. Agora vem as metas, claro, né? Lógico, mas ser campeão. Aí você atingiu o topo do mundo, aí dali, como é que a gente continua... Exatamente, aí o dinheiro vai só me dar uma garantia pro futuro para eu não precisar ter uma vida tranquila com minha família, mas como homem, sempre é homem e atleta, cara, papai do céu foi muito caprichoso Deus no controle, eu trabalhando junto com ele, né? Deus me dá de vida e eu vou lá e ó, erro, perco, caio, levanto e assim a vida. E você imagina quantos moleque tem, quantos blindados tem aí que a hora que tem que dirigir 300 km pra fazer um treino, o cara chega e fala assim, puta, bicho, esquece, não vai rolar. Não é pra mim. Não é pra mim. E gente talentosa. O maior espelho pra mim que eu vou te falar, que nem é do MMA, era o Cafu. Por que eu falo do Cafu? 9 peneirões, se eu não me engano. 9? 9 que ele ficou reprovado. Caralho. Ele não poderia falar o argumento ao ser humano? Não é pra mim, Deus não quis. No quinto, né? Mas eu acho nem no quinto, no antes ainda.
Ah, eu não vou passar no vestibular, se eu não passar é porque Deus não quis. 9. Simplesmente o cara se tornou o maior lateral da história do mundo, do futebol mundial. Entendeu? Cara, eu falo sempre pros meus amigos, na minha época, quando eu comecei a lutar, eu era um dos mais fracos, velho, de nível. Mais fracos, fisicamente, de porrada, de nível de porrada, de coração na hora dos treinos. Só que eu era o mais dedicado. Eu era o Cristiano Ronaldo, digamos. Não tinha talento, mas era o cara dedicado, sabe? Tanto que na minha época, ninguém seguiu carreira. Ninguém até hoje, todos que lutaram da minha época, todos pararam, todos. Não tem nenhum mais lutando hoje em dia. Nenhum. Caramba. Uns já morreram, outros foram presos, outros casaram, outros têm academia. Mas assim, seguiu como lutador, ninguém. Tem algum da época da molecada lá que te deu umas porradas e você olha pra ele hoje e fala, e aí? Cara, Você tem contato aí com essas coisas? de treinar? Não, de conhecer mesmo. Eu falei, eu não lembro com quem que eu tava falando, que ele falou, não, porra, brigava pra caralho. Teve os caras, comecei a treinar porque tinha o fulano de tal que me batia uma vez por semana. Esse cara Não tinha não, mas tem uns... E hoje? Ele fala, não, tipo, hoje o cara é advogado, tá ligado? Sim. E ele fala, e aí eu olho pra ele hoje e falo, e agora? Ele falou, porra, agora não dá mais pra mim, não. Cara, tem uma história, cara, assim, não que ele é lutador, mas é um cara, um Ciro, que hoje ele é agente penitenciário, ele é. É um cara que eu conheço ele desde moleque, eu fiz a 5ª série, ele fazia 6ª nesse colégio, né? E ele, cara, meu irmão, ele me levou na minha terra tem um ditado que chama assim, cheiro do queijo. É quando você leva alguém pra uma marmelada, tá ligado? Né, que eu namorava com uma menina e ele namorava com outra. Ele brindava, e ele já era azul, branco ou era azul de jiu-jitsu. E eu não sabia nem amarrar o kimono. Aí ele falou assim, Bruno, vamos lá em casa pra treinar um jiu-jitsu? Aí eu não sabia de nada, eu falei, vamos. Eu pensava que ele ia me ensinar. Meu irmão, esse cara me deu um cacete, velho. Na frente da minha namorada na época. Caralho. Cacete não de maldade, mas ele me deu um sacode, velho? Quando passou 9 anos depois, cheguei no tatame. Quem tava lá? Ah, é a hora do troco. Ele de kimono. Faixa preta já, não? Não, ele parou uma época, era roxo ou era marrom. Eu olhei pra ele assim, eu pensei, meu irmão, se eu não pegar ele menos do que 5 vezes hoje, não tá pago a conta. Aí quando começou o rolo, eu pá, pé dele, pá, não sei o que, pá, guilhotina, pá, finalizei ele com o tênis. Falei assim, galera, é o seguinte, eu não guardo mágoa não, mas tem 9 anos e 5 meses e 24 minutos. Eu tô esperando minutos pra fazer esse rolo. que esse filho da puta aqui me bateu na frente da minha namorada e agora chegou a hora de descontar. Toma aqui, seu arrombado. Cara, todo mundo começou a rir. Até hoje, quando você olha pra ele, ele morre de rir. Ele, caralho, tu guardou mágoa, guardei. E eu fui humilhado na frente da minha namorada, bicho. Ai, cara, muito Mas bom. da porrada não, da porrada não tem nenhum cara assim que eu apanhava, ou batia, ai, cara, eu quero pegar. Não, nunca teve nenhum cara, não. Muito bom isso. E a história só pra não esquecer aqui rapidão, cara, como a vida é louca, eu treinava, quando eu comecei a treinar, eu sempre tive um sonho de academia própria, academia de musculação. E eu pensava, cara, como é que eu vou ter academia de musculação sendo vigilante? É impossível, financeiramente, né? Lógico. Impossível entre aspas, né? Nada é impossível, mas digamos que é 99%, né? Aí o Dinho na época falou assim, me botou um DVD que era do Pride, Prendado, olha aí, esses caras ganhando dinheiro no Pride, cara. Esses caras ganham grana. Eu, inocente na época, pensei, imagina se eu fizer 2 lutinhas de MMA, vou ganhar dinheiro pra eu ter uma academia. Tá ligado? Meu, que pensamento de merda, mano. Ou seja, eu não ganhei nem 100 conto com 2 lutas. Imagina uma academia. Aí o melhor de tudo isso é o quê? O primeiro cara que me abriu a porta na academia em Curitiba, chama Alcenia, um grande amigo meu hoje em dia. 9 anos atrás, eu ia treinar de ônibus na academia dele. 9 anos depois, eu sou sócio do cara da academia. Caramba, cara. Sabe, eu comprei 10% dos direitos da academia dele. Caramba. Eu falei, Alcenia, deixa eu me arrepender de novo aqui, cara. Eu falei, Alcenia, você lembra quando eu cheguei aqui com a mochila nas costas, vindo de busão? Hoje em dia, 9 anos depois, eu sou teu sócio da academia. E eu quero comprar mais, se Deus quiser, mais 10% de cada academia, cada unidade sua. Então, história, cara. Cara, é uma das coisas que eu mais, assim, gosto de olhar pra trás e me lembrar, sabe, assim, financeiramente. Não do dinheiro, porque dinheiro é só papel, né? Mas é a conquista, Mas a conquista, né, cara? A conquista, da Aveno. Exatamente. Eu chutava dinheiro pra comprar um short da Aveno, hoje em dia eu tenho um guarda-roupa de roupa da Aveno, que a Aveno me patrocina. Que irado, cara. Que irado. Porra, é aquela parada, assim, eu curto essas histórias, assim, porque todo mundo tem uma história de algum momento de um perrengue, de uma superação, assim, né, cara? Mas a sua foi
Porra, foi sinistra, cara. Porque sabe o que me vem na cabeça, cara? Quantos moleque com talento, quantos blindados largaram e Sim. falaram, cara, não vou. Que não chegou o cara lá, como é que chama? O que você foi treinar lá em Juazeiro? Luiz Barbosa. Que não chega um Luiz Não Barbosa e teve fala um assim, anjo, né, bicho, cara? você quer fazer isso, cara? Porque o cara vê ali, né, cara? Que nem hoje. Hoje você tem um olhar, você chega, tem 50 caras treinando numa academia, você bate o olhinho lá, você fala assim, aquele lá, Eu percebo. não é? E ele Dificilmente percebeu, eu erro, ele né? percebeu isso em você, entendeu? E aí ele fala, bicho, você vai querer ficar aqui nessa vidinha ou você vai querer ganhar o mundo? E depende da resposta que você der pra ele aquele dia, cara, muda tudo. Sim. Porque você chega pra ele e fala assim, cara, eu acho que eu tô legal aqui. Não quero ficar longe Já da minha pensou? família. Que o povo pensa isso, né? Não quero ficar longe da minha família, tem coisa que o dinheiro não paga. Mas a gente tem que entender que nada na vida a gente pode ter tudo. Se você abdicar de ser o melhor do mundo, prepare para você ficar longe da sua família. Se você escolher ficar perto da sua família, prepare para você viver o resto da vida traumatizado. E outra, você vai culpar eles por não ter ido. Olha, por causa dele, dela, e não foi para ter ido. Então, meu irmão, não viva no si. É isso aí. Faça. Se der merda, volte, mas faça. Não, Tenta, né? a maior parte da minha carreira, de minha vida, que eu mais me orgulho foi não ter deixado o si fuder com o meu futuro. Fuder com o meu destino. Se fosse o si, eu estaria lá na Paraíba, sendo vigilante. Nada contra vigilante, que eu fui. Mas assim, Lógico. imagina, eu tenho um talento. Funcionário público, né? Exato. Tô tranquilo. Eu poderia ser milionário, mas eu ia ver o UFC e pensei, pô, eu poderia ter sido isso aí. Poderia. Entendeu? Não, eu não poderia, não me tornei aquilo ali. É diferente do si. Então, irmão, não tem nada de si na minha vida, financeiramente, nem de como atleta, como nada. Os caras perguntam, até do exemplo aqui do Poatan, por que tu não botou o Poatan pro chão? Que eu queria sair na mão com ele. Você não se arrepende? Me arrependo. Ele, de quê? Porque eu, desde o início, já tomei a decisão de sair no soco até o final. Eu tive dúvida no meio da luta. Então, eu me arrependo disso. Era pra ter começado do início até o final trocando mãozada com ele. Se ele ficar em pé ou não, não sei. Mas nós ia trocar porrada ali até não ver amanhã. Então não pode ter si. Faça e pronto. E seja responsável pelo que você está fazendo. E se der merda, beleza. Se der certo, meu irmão, tu vai se orgulhar. Vai virar inspiração para muita gente. Se arrepende do que você... se arrepende de fazer e ter dado errado, né? Exatamente. Não de se não arrepende da ter sua escolha, nem feito, né? Você não vai saber, né? É muito foda isso. É muito foda. Ó, pra gente encerrar, vamos falar da sua luta, cara. Ela não falou da sua luta ainda. Verdade. Né? Conta Brad Tavares. Conta, Brad Tavares, como que é o estilo desse cara, e não revela nada, lógico, mas como que você vem pra essa luta. Eu lembro que você falou de uns do perrengue que foi ter perdido. A gente conversou um pouquinho, né, cara? Você ficou bem emotivo, né, com... Eu tenho um psicólogo esportivo já, e eu procurei mais um psicólogo, tô com 2, uma psicóloga, ela trabalha com ansiedade e estava me atrapalhando muito minha luta, já vinha atrapalhando, mas na minha última luta, cara, eu tive uma crise no segundo round, meu batimento tava saindo na garganta, velho, e eu não podia deixar aquilo acontecer. Eu falei, cara, eu prefiro ser nocauteado do que perder desse jeito. Mas por que você acha que acontece isso? Não sei, cara, Porque na verdade... você é um cara que chega com uma bagagem foda já, Isso né? começou, eu vou dizer pra você, agora que já passou, isso começou na época da usada. Eu nunca tive esse sintoma de batimento alto. Quem tem ansiedade vai saber como é que é. E eu nunca tinha tido. Na época da usada foi um processo tão estressante pra mim, cara, tão triste. Foi o pior momento da minha carreira que eu vivi aquilo ali, cara. Sendo acusado de coisa que eu não fiz. Tomar pedrada, ser chamado de porco, de sujo. Cara, aquilo foi muito pesado pra mim. Aí veio a pandemia, eu ia ser pai. Eu tava feliz em ser pai, mas era uma preocupação. Eu não sabia como é que o mundo ia ficar, né, cara? Lógico. Aquilo começou a vir uns sintomas graves, de batimento alto, de ficar me sentindo sufocado. Só que até então, eu não tinha sentido mais. Na hora da luta. No Poatan eu senti no vestiário, mas quando eu senti no vestiário, eu diria foi graças a Deus. Porque eu senti no vestiário, eu já tava recuperado. E chegou a ser um problema, então, tipo, você fala, muito. Tomara que eu não tenha eu já tava, uma crise de ansiedade hoje, caralho. Lá do Poatan, eu tive no vestiário, tomei uma aguinha ali, controlei, pronto, já lutei 100% no Poatan. Mas na minha última, eu tava o tempo todo, tomara que eu não tenha aquela ansiedade, tomara que ele não venha. Ou seja, eu tava ativando meu cérebro. Sim, pra vir, né? Pra vir.
Aí, irmão, quando deu no segundo round, bichão, eu olhava pro meu adversário e só pensava uma coisa. Eu não quero estar aqui mais. Que essa porra acabe logo, eu quero ir pra casa. Caramba, Tá cara. ligado? Ele tava lutando com o meu corpo ali, porque eu não tava mais ali. Tá ligado? Eu não tava mais ali. E isso é horrível pra um lutador. Mas eu fui pra Paraíba, descansei, vi minha família, sofri um acidente, quebrei a clavícula. Até nisso foi muito bom, porque eu ia lutar em dezembro já, Aham. contra o Russo. Já ia ser minha sexta luta. Aí foi quando eu quebrei a clavícula. Aí eu tive um tempo pra descansar a cabeça, porque lutar muitas vezes seguida é importante, mas você desgasta muito o mental. E eu peguei, acabei, mas desliguei, descansei. Agora não, o blindado tá tranquilo, tá? Tô feliz, tô motivado. O Brett Tavares é o típico de luta que eu gosto. Duro. Quando eu vou pra luta sabendo que o cara é duro, meu irmão, eu vou muito feliz pra essa luta, porque eu sei que é matar ou morrer literalmente. Não tem meio termo. Ah, eu sou superior a ele, então tá tranquilo. Tá tranquilo nada, meu irmão. Tu tem que, ali tu tá vivo. Ou tu mata ou o cara te mata. Ou você mata o cara te mata. Então é uma luta muito dura, muito importante. Foi um cara ranqueado, um cara muito rodado dentro do UFC já. Só que ele é um Bem cara. experiente, Eu né? já vi eu já vi umas coisas dele. Eu analisei bem pouco, mas minha equipe analisou. E o meu sentimento com ele, e a minha equipe foi igual. Inclusive eu falei com o Caio Monstro, que lutou com ele também. A minha ideia com o Beto Tavares, o Caio Monstro parece que falou a mesma coisa. Então a gente já montou umas O arapucas Caio ali. lá do Glover? Sim, eu conheço o Caraca, o Caio. Caio é. Puta, O Caio adoro o Caio, monstro. Eu cara. conheci o Caio, cara, quando eu lutei com o Júnior Pitbull lá em Fortaleza. O cara tinha 30 quilos mais que eu. O cara me Caramba, bateu e cara. cansou e depois eu ganhei dele. O Caio é sinistro no E jiu-jitsu, gente cara. boa, Gente cara. boa demais. Gente boa. Eu fui falei com ele. Falei com ele. Tudo que ele falou do cara é o que eu achava. Então, assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Claro. Nós vamos saber a prática de 22. Então, eu fiz um camp Exatamente. bom, fiz um ajuste. Só que dessa vez a minha maior arma foi esquecer os outros e foquei 100% no blindado, na minha porrada. Ah, mas tu não é o jiu-jitsu, faixa preta. Treino jiu-jitsu pra caralho. Mas eu vou voltar a focar na minha parte em pé. Não dá pra Isso você aí. treinar tudo e ser bom em tudo. Você treinar tudo, mas você tem que ser perigoso em uma modalidade. Sim. Então foi o que eu mais foquei na minha parte em pé, na minha mão, no meu chute, no meu joelho, no meu cotovelo. E vamos sair na mão. Espero que venha um nocaute aí, o 20º nocaute da carreira. Eu acho que a cabeça estando em ordem é muito, muito importante, né, cara? Tudo funciona. Muito importante, porque a galera não. Eu gosto muito de saber de como é que é o mental, assim, porque você pega, por exemplo, falando de novo do Poatan e do Adesanya. Eu acho que a vantagem do Poatan é infinitamente mais mental do que técnica, né? É como se o Adesanya lutasse no pessoal e o Poatan estivesse lutando porque ele quer lutar. Você sabe que a melhor resposta que eu ouvi de todas até agora, do Poatan, da semana de luta inteira, o cara chega, perguntaram pro Adesanya, você acha que essa sua rivalidade com o Poatan é uma das maiores? Ele falou, não, é a maior rivalidade da história do MMA. E aí perguntaram pro Poatan, falou, você acha que essa rivalidade sua histórica com o Adesanya? Aí ele fez assim, mas eu não tenho rivalidade com ele. Foi, eu vi isso dele também. Ele falou, ele não é, eu não tenho uma rivalidade com ele. É um cara que eu lutei 3 vezes agora e ganhei as 3 vezes. Ele tem uma rivalidade comigo, mas eu não tenho rivalidade com ele. Eu ganhei do cara 3 vezes já. Aham. Entendeu? É que o destino fica fazendo, o cara tá no topo e eu ir lá e encontrar com o cara de novo, mas ele é um rival, mas eu não tenho uma rivalidade com ele, não tenho problema com ele. Eu também vejo dessa forma. E isso aí é um negócio mental muito O forte. Poatan luta leve e ele luta pesado, né, cara? Exatamente. Ele luta pra mostrar. Exatamente. Foi meu maior erro quando eu lutei com agora minha última luta, era querer mostrar, vou mostrar pros outros. Cara, não tem que mostrar nada pra ninguém. Eu tenho que ser eu. O respeito próprio é o respeito mais foda que eu acho do ser humano, quando ele se respeita. Quando você olha assim e fala, cara, venci sem passar na cabeça, sem pisar na cabeça de ninguém. Venci na vida sem roubar ninguém, sem enganar ninguém. O cara se respeitar. Meu irmão, eu me respeitando, os outros vai ser consequência. Mas eu querer buscar o respeito dos outros e eu não me respeitar, serve de nada. Foi que nem eu fiz, vou mostrar pros outros que eu sou bom. Que se foda os outros, cara. Gosta quem não gosta. Tem cara que fala que eu sou louco lutando. Tem cara que gosta, que fala que eu pareço um briga de rua. Ou seja, tem gente que gosta de encher o saco. Então cada um tem sua opinião, né? Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. O negócio é aqui em cima, você tá bem, feliz. Cara, quando você se sentir ansioso, pensar, lembra lá de trás, cara, 300 quilômetros para ir fazer um treino,
Cara, essa história foi foda. 300 quilômetros pra fazer um treino e o cara chegar pra você e falar, ó, bicho, e aí? Você vai ficar aqui ou você vai querer ir pro mundo? Onde você tá agora, bicho? Tá no UFC, cara. Não dá pra tirar pra nada. Não pode. E quem tentar é porque nunca conquistou porra nenhuma, entendeu? Porque você não vê nenhum cara do UFC te tirando, falou, você é ruim, Não, não né? tira. Todo mundo passou o perrengue que passou Aham. pra estar ali, e todo mundo sabe o quanto você tem que dar e se dedicar da vida pra conseguir se manter ali, né? Sim. Porque ficar é mais difícil que chegar. Sim, chegar é uma guerra e permanecer é duas, né? É, exatamente. Aí você chega num lugar que só tem cara Só foda, elite, aham. né? Só E tem com cara público foda. diferente, né? Com público do mundo todo, O né? alcance é outro, né, cara? É muito Aham. louco isso. Irmão, obrigado pra caralho, cara. Obrigado, eu. Ficou muito bom, adorei. Boa luta, vamos. Tô torcendo demais pra você. Vai com tudo. Faz feliz do teu jeito lá e vamos comemorar semana que vem. 22 de abril, vitória nossa. É nossa. Pô, irado. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, irmão.